Essa prótese, ela tá conectada no teu corpo, ou ela tá apoiada, ou ela tá com velcro? Como é que funciona isso aí? Então, a parte mais importante da prótese é o socket que a gente chama, né, que é o encaixe. Ou seja, você perdeu aqui, vamos dizer, na coxa, igual a mim. Você precisa conectar o joelho, o resto, na sua perna. Uhum. Então a gente faz um socket, que é um molde perfeito da sua perna. E aí você vai entrar nele, que é isso aqui. Tipo, minha perna tá até aqui. Ela entra entendi. e cria esse contato total. Não tem ar aqui dentro. Aqui é uma válvula de expulsão. Saquei. O ar sai por aqui, né? Uhum. Na hora que eu entro, o ar sai e ele não volta mais. Eu tô lá dentro, né? Então, a parte mais importante de uma prótese é o encaixe, né? Você pode ter a Ferrari dos joelhos e um encaixe que te machuca. Não vai andar, né? E me perdi com a sua pergunta. Como é que ela tá encaixada no corpo? Como é que funciona? Então, ela se encaixa através desse socket, né? Então, quando você tem o membro, que seria o positivo, né? E o encaixe perfeito, que é o negativo desse membro, então ele entra lá, contato total. É aí que separa boas clínicas, na minha opinião, de clínicas não tão boas. É uma clínica que sabe fazer com perfeição esse encaixe. Você imagina, ele tá até aqui, ó. Ele tá na virilha. Ele não pode pegar na virilha, não pode pegar em parte íntima, não pode cutucar, não pode cortar. Ele tem que estar 100% onde ele tem que estar. Né? E como é que tira o molde da pessoa? Gesso. Com gesso? Tem scanner, tem umas técnicas de tirar a medida. Eu falo, esqueça. Gesso é melhor. Muito. Pega. Muito. Tipo, não tem comparação. Porque o gesso, na hora que a gente embala certinho, né, no gesso o membro amputado da pessoa, na hora que tira, é aquilo. A gente preenche depois, aí você tem o negativo, né? Depois a gente preenche com gesso. Isso. A gente quebra a parte de fora e aí você tem o positivo. Você olha como se fosse a estátua. Tipo, capta cada milímetro, cada protuberância, assim, tipo, perfeitamente. Perfeitamente. A partir dali você começa a desenhar o encaixe, porque o encaixe não é só o molde perfeito. Imagina que você tem tecidos mais moles, você tem tendões, você tem osso. Então o encaixe não é só simplesmente você encaixar assim no molde que você acabou de tirar, que é o molde teoricamente exato da sua perna. Tem áreas que vão expandir quando ele faz esforço, né? Adutor, posterior, que você tem que dar mais espaço. Tem áreas aqui que para ele grudar melhor a gente tem que apertar mais. Então tudo é esculpido. Na hora que faz esse gesso positivo, você põe ele numa amostra assim, você vai com uma lixa, cara, desenhando assim as... Cacete. Mas isso é o humano que faz ou uma máquina que faz todo esse processo? É humano. Então é artístico. É arte completa. Exatamente. Isso é arte. Não, um dos melhores protesistas que eu conheci. Protesista é o cara que faz a prótese. Ele veio da arte. E aí ele fez o curso lá. O nosso protesista, o Leandro, que na minha opinião é o Leandro da Vinci, né? Eu trouxe ele do Rio Grande do Sul. Eu sou de lá, Porto Alegre. Ele é de Porto Alegre. Ah, legal. O meu sócio é de Porto Alegre e ele é nosso sócio também. O meu sócio, ele teve clínicas no Rio Grande do Sul a vida inteira. Ele acho que terceira geração. E ele foi o primeiro brasileiro a formar lá nos Estados Unidos em próteses mesmo. Aqui no Brasil a gente não tem nem curso técnico disso. E aí na clínica dele, o Leandro, que é o nosso técnico protesista, ele começou como office boy do meu sócio, do Jairo. E o Jairo viu ele, que ele tinha um puta caráter, que ele era um cara bacana, mas depois viu que ele era curioso e tinha uma habilidade com as mãos, assim, quase que artística mesmo, né? E treinou ele por 27 anos. E aí a gente abriu e chamou, e ele veio lá de Porto Alegre. E ele tá com a gente. Então você vê ele trabalhando. Pessoal aí de casa que quiser ver, da 20 Brasil, o Instagram, a gente filma muito oficina. A gente tem uma oficina bonita lá e tal. Aí você vê ele trabalhando, cara, esculpindo, assim, nos mínimos detalhes, você pode imaginar.
Então, para cada um é uma prótese personalizada, 100% personalizada para aquela... Impossível emprestar ou vender. Uhum. Mas na maior parte do mercado é assim ou são próteses padrões e vai machucar e vai ser desconfortável? Para a maioria das pessoas. Eu acho que o Brasil melhorou muito, tem boas clínicas no Brasil. Não vou ser demagogo aqui de falar que a Da Vinci é o único lugar que você possa ir. Uhum. Eu acho que melhorou muito de quando eu fui amputado há 12 anos atrás. Né? Então... E cada uma usa uma técnica, um estilo diferente. Não tem uma maneira certa, existem várias técnicas. Você pode fazer um encaixe do transfemoral, que é o cara que perdeu, por exemplo, acima do joelho. Apoio esquiático, sem apoio esquiático, subesquiático, quadrilateral. São várias técnicas para chegar ao mesmo objetivo, que é uma prótese que gruda bem em você e que não te machuca, né? Que transmite o movimento sem perda, né? Sem movimento lá dentro. Então... o pessoal faz, mas a regra no Brasil ainda são encaixes ainda mais rudimentares. Padrões para todo mundo, assim. Tem boas clínicas que fazem bons encaixes, a gente está incluso, mas a regra, infelizmente, são clínicas menores e tal, que não tem esse conhecimento e principalmente experiência, né? O técnico ele tem que pegar a mão. Não adianta ele fazer uma faculdade e tal se ele não tem quilometragem, né? E aí a gente trouxe uma equipe lá que tem essa quilometragem e a gente consegue fazer bons encaixes. Aí, por exemplo, ele vai ser em fibra de carbono, mas a gente pode fazer um encaixe dentro do outro. A primeira camada em silicone ou no material flexível e por fora a fibra de carbono para dar estrutura, que é o que a gente faz. Então... O meu aqui, ó, ele é flexível aqui. A parte de dentro dele inteira é flexível. E por fora é vestido com a fibra de carbono. Então toda a borda dele é molinha, que dá um conforto a mais. Então existem técnicas que a gente consegue aplicar que melhora tanto na fixação quanto no conforto. Mas é manual. É uma arte mesmo. Eu tô curioso ainda para entender a parte do cérebro, dele sentir a prótese. Porque não tem nada ligado no teu nervo, nada, é um encaixe, né? O teu cérebro, ele, ao longo do tempo, ele foi entendendo que isso era o teu membro, ele fica procurando a mão, e aí ele entendeu que essa é a mão e conseguiu criar uma mini conexão, é isso que está funcionando, que está acontecendo no cérebro? É a tal da propriocepção, ou seja, é a sensibilidade e a noção do onde está no espaço. Então, acho que você vai entender bem. Eu tô aqui no avião, né? E tem a mesinha do avião e eu ponho a comida... bebida aqui do avião, né? Aí tamo eu e você lá, aí você me chama, Pedro, aí eu viro, vrum. Aí eu levo, já aconteceu várias vezes, puta, aquela cena toda, né? Cai água pra todo lado, macarrão. Que é isso? É a falta de propriocepção. Seu cérebro ainda não assimilou no fundo do seu subconsciente que o seu corpo vai até aqui, certo? Mas, cara, o cérebro humano é incrível. Com o uso, com o tempo. Hoje em dia você me chama, Pedro, oba, eu puxo. E isso é adaptação analógica. Não tem nada eletrônico, não tem nada, sabe, conectado. Sim. Mas de tanto usar, o meu cérebro entendeu que o meu corpo é assim. Eu ponho a prótese 8 da manhã e eu tento tirar 8 da noite, mas geralmente eu tiro umas 9, 10. Aí final de semana, às vezes, né? Estica mais e tal. Então, cara, são... praticamente o tempo todo que eu tô acordado, quase todo, eu tô usando. Então o meu cérebro já assimilou as proporções do meu corpo já. Mas o teu cérebro ele tem duas versões de ti mesmo, então uma com e uma sem. Tem. Ele sabe usar as duas. Sabe. Cara, isso é muito doido. Quando tu tira, ele entra Volta. no outro modo. Entra no modo sem. Tanto é que, sei lá, eu tento preparar, sei lá, quando eu tô viajando... Eu tento preparar o meu quarto pro dia seguinte, que eu sei que eu sou um bom usuário de prótese, mas eu tinha amigos amputados lá, cara, que eles rejeitaram prótese, mas fazia tudo sem a prótese. E eu sou uma desgraça, né? Então eu deixo a aguinha lá já do lado da minha cama e tal. Então, por exemplo, eu acordei à noite, eu vou tomar uma água, eu não vou pôr a minha prótese para pegar água. Eu consigo, assim, pegar, mas aí com comandos diferentes, então tem, com certeza tem duas versões. Tem dois softwares instalados. Software base, né? Subconsciente. Sim, claro. Sistema operacional. Exato. Tem o Linux e o Windows. Tem o Linux, exatamente. Tem o Mac e o Windows, exatamente. É por aí.
Cacete, que legal. Porra, É por aí. é muito louco o cérebro humano, muito curioso. É um universo.